nós estamos fazendo o nosso vídeo de um dia com o Galaxy Z Flip 6. E o dia de hoje eu escolhi vir aqui na Flipop. Na verdade, encalhou de ser aqui na Flipop. Para eu alimentar o meu lado escritora, pseudo-escritora na verdade, enquanto vamos testar o aparelho. Para quem não me conhece, sou a Pamela, vocês estão no Minutec, canal de tecnologia descomplicada, então nós vamos nesse segmento onde eu apresento para vocês as minhas experiências com o Galaxy Z Flip 6. Bora lá! Você é meu ajudante. Tá parecendo um pai na Disney, nos anos 90, filmando com a TechPix dele. O povo comprando livro, como se fosse barato. Para! Gente, na Amazon tava mais barato. Não conheço, senão eles vão me odiar depois. Mas na Amazon tava mais barato. Gente, prazer. Primeiro, espero que todas as pessoas que estejam aqui se sintam muito bem-vindas. Editora da seguinte, É muito legal esse celular porque você simplesmente se vê. Tá, oi, Ana Paula. Então, estamos aqui na Flipop. Todo mundo deveria conhecer o Sesc, eu comprei frequentado. O Sesc tem muita coisa. Por exemplo, aqui eu comi por R$26. Em qualquer padaria aqui de São Paulo não teria nada por R$26. Bom, que dê pra você levar depois. É muito legal. E voltando ao Z Flip, é muito legal você simplesmente segurar um negocinho desse tamanho na sua mão e se filmar e as pessoas, né? Eu posso abrir como um tripézinho, por exemplo. Eu dei pra câmera frontal e eu tô segurando ele como se fosse uma pedra. E é uma das coisas que eu mais gosto da minha Flip. Essa versatilidade na hora de fazer o tipo de gravação, tirar foto. Fora que uma tela maior desse ano, eu nesse momento de teste, tenho utilizado muito mais ela do que ele elétrico. Isso é legal. E aí, pessoal? Continuamos nosso dia aqui em São Paulo. Agora vocês estão me vendo novamente no Galaxy Z Flip 6 e a gente precisa conversar sobre como ele tem performado, porque ele está performando super bem. Estou usando ele aqui em cima de um prato. E eu gostaria de dizer que eu realmente detesto esse meu microfone de lapela, porque a bateria dele acaba muito rápido. Aí eu fico parecendo aqui, sei lá, fico usando ele no cabo. Agora a gente pode falar sobre a bateria do aparelho. Ele aguentou bastante o período do dia, né? Ele está com 45% mais ou menos. Vou colocar aqui do lado para vocês verem o print, para ver quanto é que ele está de porcentagem. E como eu esqueci meu microfone lá para levar para Flipop, eu estou utilizando ele agora. Justamente por isso eu peguei o carregador, senão não teria pego. Para vocês sentirem a diferença de áudio, porque isso é bastante importante. Como, por exemplo, eu não gostei do áudio do M35 5G. Então, é importante a gente colocar o celular com o microfone só para vocês terem noção aí de como é que sai o áudio do aparelho. Agora vocês estão me vendo num ângulo super esquisito de eu segurando o celular com a minha mão, olhando aqui para a câmera frontal. Volto a dizer que eu adoro essa função do Flip de você conseguir deixar ele dobradinho para acessar a câmera. A melhor parte dele. Posso ressaltar para vocês também como eu estou usando bastante a tela frontal. Meus usos de rede social, eu não consumo muito de vídeo, por exemplo, o TikTok, para o meu uso do dia a dia. Então, como eu sou usuária do umbral do Twitter, para mim a telinha da frente funciona super bem. Eu utilizei ele pouquíssimas vezes aberto durante o dia, muito mais assim, meio fechadinho, somente a tela frontal. E isso só é possível graças ao Good Lock. Infelizmente a Samsung ainda não deixou a gente utilizar qualquer aplicativo de formato de widget de forma nativa. Você precisa baixar o Good Lock e assim poder utilizar os outros aplicativos. Mas eles funcionam super bem. Eu tenho pra mim que é por conta da escala. A escala, por exemplo, no TikTok e no Instagram, ela não fica perfeita, né? Os vídeos, eles ficam meio cortados, eles não ficam em tela cheia. A princípio, sem fazer qualquer outra modificação dentro do próprio aplicativo.
Então, eu tenho pra mim que eles ainda não conseguiram ajustar isso de escala na hora de você utilizar uma tela menor e uma tela aberta, né? E por isso que eles não permitem direto o widget. Mas enfim, eu estou gostando bastante do Z Flip. Para fazer algo mais noturno, que assim, no vídeo anterior, né, do Galaxy M35 eu consegui ter isso, mas da vibe natureza e tal. Dessa vez vai ser algo bem urbano e eu vou levar vocês simplesmente pra Arena Corinthians. Alterei agora pra Grande Angular. Não é a primeira vez que eu faço um vídeo direto de lá, inclusive vou deixar o card para vocês, o card aqui em cima para vocês verem quando eu fui com, eu não lembro o celular, mas foi no jogo de 8-0 do feminino e foi muito legal porque eu gravei um gol, então assim, eu espero que tenha a mesma sorte dessa vez. Como o Corinthians não ganha do Grêmio há 1000 anos, nós vamos assistir Corinthians e Grêmio. Como o Corinthians não ganha do Grêmio há 1000 anos, eu decidi usar uma camiseta de quando o Corinthians ganhava do Grêmio. E também vou acabar cometendo um crime estético, porque eu vou com Nike e com Adidas. Tudo bem que vai ter bastante iluminação, porque é um estádio à noite, vai ter luzes, etc. Mas vai dar pra vocês terem ideia de como funcionam as câmeras em forma noturna. Com relação da bateria, eu falo no final do vídeo quando for fazer análise. Mas eu já adianto que tá bacana. Então acabou o jogo e nós estamos voltando. Olha só a sombra, a grande angular. Agora com a câmera sem ser a grande angular, a câmera normal. É que fica muito próximo, né? Usando assim. Posso dizer que eu nunca perdi na Arena. 10 anos de Arena Corinthians eu nunca perdi. Mas em compensação, que jogo ruim. Pelo menos nós temos Rodrigo Garro, aquele chute maravilhoso que ele deu no final do jogo. Segunda vez que eu vou no Corinthians masculino esse ano. E os dois jogos acabaram empatados no último minuto. Devo dizer que é uma emoção lascada. Gol no finalzinho. Mas haja coração. Então chegamos à segunda parte do vídeo, onde é hora de falarmos sobre o nosso Galaxy Z Flip 6. Vou contar pra vocês o que eu achei dele, falar sobre como foi a experiência de uso, fazer de fato o review do smartphone. Então vamos partir do começo, construção deste aparelho. Ele tem uma construção muito parecida com o Galaxy Z Flip 5, seu irmão do ano passado. Isso se dá porque, talvez eu fale aqui durante várias vezes no vídeo, mas a curva de mudança do Z Flip 5 para o Z Flip 6 não foi tão acentuada como nós tivemos do 4 para o 5. Nós tivemos uma continuidade da ideia de que já estava aplicada no Z Flip 6, que inclusive eu testei ele o ano passado.
Fizemos alguns shorts com ele, foi um período um pouco curto. Eu gostei muito do dispositivo, mas naquela época eu achei que faltava um temperinho nele. E esse temperinho, essa mudança, ela veio com o Z Flip 6, não tanto quanto eu esperava, mas muito do que eu gostaria que tivesse. Voltando a falar da construção, nós temos aqui a sua dobradiça. Nós temos aqui uma dobradiça pouco visível, inclusive o smartphone um pouco mais fino do que o ano passado. Seu alumínio que conta aqui ao redor, ele é cerca de 10% mais resistente que do ano passado. Essas informações são vindas da própria Samsung, né? Esse tipo de informação a gente consegue constatar mais com o uso contínuo do aparelho, o uso longevo dele, né? Você tem os anéis nas câmeras, que eu achei que foi uma adição muito bem-vinda, dá mais personalidade ao dispositivo. E a principal mudança foi o acréscimo da certificação IP64, que significa que ele tem proteção contra água doce e poeira, mas não é a mesma proteção do IP68 que nós encontramos hoje na maioria dos smartphones. Ela é uma proteção menor, ou seja, ele aguenta uma chuvinha, aguenta um suor seu, aguenta uma garoinha, mas não aguenta cair na piscina. A dobradiça, ela opera de forma bem suave, como vocês podem ver, ó, a gente abre e fecha aqui para evitar aberturas acidentais. Falando em toques acidentais, a tela também possui proteção contra toques acidentais, que é o que nós vimos acontecendo nas Olimpíadas, por exemplo, do atleta que não soube tirar a foto, justamente por conta dessa proteção contra toques acidentais que a tela frontal tem. Vou deixar o vídeo que eu comento sobre isso das Olimpíadas aqui do lado, caso você queira ver, e também na descrição. Aí você assiste depois desse review. Como nós começamos a falar de tela, vamos falar da telinha e da telona. Gostei bastante da telinha, eu falei isso durante o vídeo, eu interagi bastante com ela, utilizei inclusive mais ela do que o celular aberto, mas uma das minhas reclamações vem ao fato de que a telinha ela é de 60 Hz e, convenhamos, a Samsung poderia ter colocado 120 Hz na telinha também, porque isso aí tornaria a usabilidade dela muito mais fluida. Mas eu acho que tem um porquê disso e eu já falo mais pra frente quando a gente for falar de software, etc. E ela também possui uma taxa de nits de 1600. Pode parecer bastante, mas eu achei pouco, porque é um smartphone que você vai tirar ele do bolso e já vai olhar a telinha. Para olhar diretamente contra o sol, vale muito mais a pena você abrir o smartphone e utilizar a tela grandona, que aí sim você tem 2600 de nits, é uma tela bastante brilhosa. Não é tanto quanto o Galaxy S23 Ultra. Ele sim possui uma taxa de brilho de nits muito alta, muito elevado. É um smartphone excelente para você que usa aí na rua, que usa sempre contra o sol. Falando da tela grandona, né, a taxa de atualização é de 120 Hz. Como eu disse, a Samsung poderia muito bem ter colocado 120 Hz na tela da parte de fora também, mas ela não fez isso e paciência. Quem sabe na próxima. Falando de desempenho e de software, ele vem equipado com o Snapdragon 8 de terceira geração. Ele possui 512 GB de armazenamento interno, que não são expansíveis, além de 12 GB de memória RAM. Android 14 e One UI 6.1.1. A grande novidade é que a Samsung disponibilizou 7 anos de atualização para o nosso brinquedinho, nosso Game Boy da Samsung. E então você tem 7 anos de usabilidade, que é bastante tempo e um bom sinal, porque isso significa que ela confia na durabilidade do aparelho, porque é mais tempo do que ela estava dando para os seus outros aparelhos. 7 anos é bastante tempo de atualização, galera. Apesar da One UI 6.1.1 ser excelente, tem algo que ficou faltando aqui no nosso Galaxy Z Flip 6, falando sobre a nossa tela frontal. Ficou faltando os aplicativos. São poucos aplicativos que são suportados diretos de fábrica, que você já tem acesso assim que você tira o aparelho da caixa. Para ter acesso a toda a sua biblioteca, todos os aplicativos que você tem instalado dentro do seu smartphone, você precisa instalar um aplicativo terceiro.
A boa notícia é que esse aplicativo faz parte da Samsung, que você entra aí na Galaxy Store e baixa o Good Lock, que inclusive tem outros incrementos de perfumaria, que deixa seu celular muito bonitinho. Eu coloquei no meu uma patinha de gato aqui embaixo, veja como fica bonitinho quando você coloca o Good Lock. E você tem acesso aos outros aplicativos também. Isso me deixou um pouco frustrada, porque a Motorola já deixa isso direto da caixa com o Moto Razr, a Samsung ainda não. Eu tenho pra mim que ela ainda não conseguiu fazer com que os aplicativos fiquem facilmente adaptados à tela menor. Não só eles, mas também aos widgets. Por exemplo, eu levei o smartphone para fazer compras, né, para fazer supermercado, e eu não gostei de utilizar a calculadora por lá, pela telinha. Eu achei que a calculadora fica muito melhor utilizando ela em modo aberto. Não curti muito. Os toques não ficaram tão precisos assim para fazer as contas, e você não tem acesso ao histórico, enfim, deixou a desejar. Mas a calculadora não vem do Good Lock, a calculadora vem dos aplicativos pré-definidos que podem ser utilizados na tela frontal da Samsung, ou seja, ela escolheu, e eu não curti muito. Mas, por exemplo, o Spotify achei maravilhoso. Dá pra você utilizar ali. Ela tem, na verdade, um aplicativo de mídias, que, por exemplo, se você assistir o Google Play e deixar ele rodando em segundo plano e fechar a tela, ele vai aparecer ali, não vai aparecer imagem, mas você vai conseguir controlar pause e play. Um tanto quanto inútil, eu diria. Mas se você utiliza pelo Good Lock, você consegue assistir, sim, tudo através da tela, através da telinha. Isso vale para todos os streamings, tá? Você consegue utilizar tanto o Netflix, quanto o Google Play, como eu citei, quanto o YouTube, e assim por diante você vai utilizando. Aplicativos como o Instagram e TikTok não ficam tão legais para você ver na telinha. O Instagram, inclusive, ele vai cortando, né? Você não tem a imagem toda, nem que seja menor, em uma menor proporção, não, ele meio que divide, né? E você dá continuidade. Mas aplicativos de texto ficam maravilhosos. O Twitter, agora o X, fica ótimo de usar, inclusive é a minha rede social que eu mais uso, então eu fiquei ali preso no Twitter, olhando aqui direto. Respondendo no WhatsApp também não vi problema nenhum. É claro que no momento que você põe para escrever, como o teclado sobe, a parte de escrita também sobe, e você não vê a mensagem anterior, mas não foi um problema para mim. Então, utilizar os aplicativos aqui tem seus percalços, tem seus poréns, mas é extremamente usável. E é por isso que ele tem seus percalços, seus poréns, que eu entendo que a Samsung não abriu para que você tenha eles direto vindos de fábrica. Você precisa instalar o Good Lock porque é algo mais beta tester. Algo que ficou faltando nesse smartphone, apesar de ter configurações suficientes para ter suporte, é o DeX. Você não tem o Galaxy DeX aqui, o que eu achei um desperdício, porque como é um celular que você consegue deixá-lo desta forma, ficaria muito fácil de você utilizar ele como DeX. De verdade. Ficou faltando. Tenho pra mim que a Samsung deixou o DeX de lado para incluir na sua versão 7. Em termos de câmeras, vocês acompanharam aí no início, na parte 1 do vídeo, o nosso vlog utilizando ela, utilizando o microfone. Eu gostei bastante, mas assim, não tinha como não gostar, porque as câmeras que nós temos neste aparelho aqui são as mesmas câmeras que nós encontramos no Galaxy S24. As câmeras, elas se saem super bem. Não senti falta da câmera de aproximação, da câmera macro, eu achei que tá tudo bem. Gostaria muito que as câmeras implementadas nele fosse a do S24 Ultra. Não são, mas essas câmeras, elas não deixam a desejar. E fora que você fazer selfie com as câmeras traseiras é muito legal, eu acho que é a parte mais interessante do aparelho, principalmente se você cria conteúdo. Mas como eu falei, ele é um prato cheio para criadores de conteúdo, só que ele não tem entrada para microfone, entrada para fone de ouvido. E de verdade seria legal ter, porque sendo ele um dispositivo muito legal para você criar conteúdo para a internet, muito versátil, a Samsung poderia colocar. É uma peça tão baratinha e que não deixa o smartphone feio e que, sei lá, seria muito útil ter. Fica aí a minha sugestão. Bateria é um assunto super importante, porque a bateria do 5 não era muito boa. Mas aqui no 6 eles aumentaram a bateria, o que deixou ela muito interessante pelo fato de que você consegue sim chegar um dia inteiro com ela
sem ela te deixar na mão e ainda um chorinho para o dia seguinte. O meu uso é um uso básico, tá? Eu não sou uma pessoa hard user de smartphones. Isso significa que o quê? Eu não consumo jogos e também não consumo muito conteúdo ao vivo no meu smartphone. A maior parte da minha usabilidade, ela está restrita em WhatsApp, e-mail, Twitter e Instagram. São basicamente esses aplicativos que eu utilizo. E ele deu aí pra mim mais ou menos 6 horas de tela. Ele deu aí pra mim mais ou menos 5 horas de tela e um dia e meio de uso, combinando em stand-by. Eu vou deixar aqui na tela, eles na minha frente, os prints que eu tirei no sábado em que eu fiz o teste de bateria, que foi usar durante a Flip Hop e depois utilizar aí no final do sábado, no comecinho do domingo mesmo. Ele tem suporte a 25 watts de carregamento, que é o que vem na caixa. E ele também tem um carregamento reverso. O carregamento reverso ele é de 4.5 watts. Para carregamento sem fio ele suporta até 15 watts se você for utilizar. E se você for utilizar carregamento sem fio ele suporta até 15 watts. A gente precisa falar também sobre o Galaxy Eye. Eu já fiz um vídeo bem curto para um shorts demonstrativo do que a gente consegue fazer nas câmeras, mas ele tem muito mais funções de Galaxy Eye nele. E não é apenas perfumaria, algumas são muito úteis, como por exemplo a gente tem no bloco de notas e na tradução simultânea, que ele consegue fazer a tradução simultânea tanto pela telinha quanto por essa tela ao mesmo tempo. Inclusive isso foi demonstrado no lançamento como um dos acréscimos mais interessantes da Galaxy Eye para o Z Flip 6, mas assim, ao ponto de tradução ela ainda não está perfeita. Todas as partes de inteligência artificial ela ainda não estão todas 100%. Elas estão muito usáveis, elas estão muito boas, mas ainda estão nesse processo de machine learning, né? Elas ainda estão aprendendo com os usuários. Quanto mais dados vão captando, melhor vai ficando a inteligência artificial da Samsung. E é algo assim que a gente tem que se acostumar. Ela está presente e vai continuar presente. E vamos para a conclusão. O que nós concluímos dessa utilização do Galaxy Z Flip 6? Ele é um smartphone muito melhor que o Z Flip 5, apesar das melhorias não serem tão significativas, mas elas foram pontuais aonde precisava ser. Ainda falta coisas. A Samsung ainda deixou de fora alguns elementos que ela poderia ter incluído aqui. Uma coisa que eu sinto falta é a continuidade do você estar vendo na tela grande, abaixar e ver na tela pequena. Isso não existe, mas o reverso existe, assim como já tinha no 5. Ele está mais fino e eu recomendo a utilização dele com capinha, porque essa traseira aqui é muito lisa, é muito fácil deixar cair. Felizmente ele não caiu, o que não aconteceu com o M35 5G. O smartphone deixou de ser apenas uma linha secundária de dobráveis e passou a ter bastante destaque, o que eu fiquei bastante feliz, e isso você entende na quantidade de anos em que a Samsung colocou para atualização e nas câmeras, que as câmeras do ano passado elas eram umas câmeras inferiores ao da S24, agora a gente já tem ali um embate direto com a linha S24, mesmo que seja com aparelho de entrada. Então nós temos indícios de que esse aparelho ele subiu de patamar. É bastante curioso a gente falar isso sobre um dispositivo que chega custando R$8.000. É um dispositivo muito caro, mas a linha de dobráveis ela ainda não é uma linha acessível, mesmo que você tenha outras marcas fazendo com preços mais conscientes, eu até diria. Porém, é uma linha que ela ainda bate público que é entusiasta, ela ainda bate para um público que compra tops de linha, ela ainda não é voltada para o grande público, infelizmente. E o Z eu vejo como sendo o aparelho que será voltado ao grande público muito antes do Fold. Inclusive eu acho que o Fold ele não vai atingir um grande público, ele não vai atingir as massas, ele vai continuar meio restrito, assim como era o Note, justamente pela proposta de crescer, ao contrário deste que a proposta é diminuir. Mas é isso, veredito, aparelho aprovado, curti muito mais do que o 5, eu recomendo ele para vocês, mas olhando o preço,
Aqui embaixo já vou deixar um link para vocês, caso tenha interesse em adquirir com a gente, você ajuda também o canal. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha pra gente, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e nos vemos na próxima.